Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo para vocês e hoje eu vou falar uma das adaptações que são extremamente esperadas, tá? Com a caminhada e com a corrida. Então, quando a gente pratica, por exemplo, a caminhada e a corrida, a gente tem como intuito, um dos grandes objetivos dessa prática é aumentar o VO2 máximo, que é uma das principais adaptações que ocorrem com o treinamento da caminhada e da corrida. Tá? Quando a gente descreve sobre o VO2 máximo, a gente vai descrever sobre a capacidade de captação, transporte e metabolismo do oxigênio. Então, quanto maior for a sua captação, quanto maior for o transporte e quanto maior for o metabolismo do O2, maior vai ser o seu VO2 máximo. Quando a gente fala sobre a captação do O2, por exemplo, a gente poderia descrever sobre, por exemplo, a expansão pulmonar. Que essa expansão pulmonar, por exemplo, ela teria uma relação com o volume inspiratório. Ou seja, capacidade de oxigênio que você consegue inspirar que você consegue captar através de uma inspiração. Então, o volume inspiratório. Se você consegue melhorar a sua expansão pulmonar e você consegue, por exemplo, melhorar o seu volume inspiratório, você aumenta a captação desse O2. Em relação ao transporte, a gente poderia descrever sobre o sistema cardiovascular. E dentro desse sistema cardiovascular, a gente poderia descrever, por exemplo, função do coração, volume plasmático, poderia descrever a quantidade de hemoglobina, vasodilatação, então são todos fatores que fazem com que você tenha um melhor transporte desse oxigênio. Em relação ao metabolismo, por exemplo, a gente poderia pensar uma maior concentração ou quantidade de enzimas, uma melhor função dos sistemas energéticos, maior quantidade, por exemplo, de mitocôndrias, que vai melhorar, por exemplo, o sistema oxidativo. Então, se você tem essas adaptações fisiológicas com o treinamento, que melhorem, por exemplo, a captação do oxigênio, melhore o transporte do oxigênio e melhore o metabolismo do oxigênio, você vai ter automaticamente um VO2 máximo maior. E essa é uma das adaptações que são extremamente esperadas quando você pratica, por exemplo, a caminhada, a corrida e também outras modalidades que têm uma exigência, aí, por exemplo, do sistema oxidativo. Tá? Mas a caminhada e a corrida são mais populares, então eu usei como exemplo, tá? Mas outras atividades também que você faça, que tenha características mais oxidativas ou mais aeróbicas, também vão ter esse aumento do VO2, mas as explicações são as mesmas. Você tem que melhorar a captação, o transporte e o metabolismo desse O2, e aí você tem algumas adaptações fisiológicas que favorecem o aumento desse VO2. Beleza? Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Não deixe de compartilhar com os amigos. Um grande abraço aí para todos.